da Igreja Batista atacou os adventistas do sétimo dia e se deu mal. Você já parou para pensar por que tanta perseguição ao povo adventista? Talvez seja pelo simples fato de nós pregarmos a verdade de Deus. Eu sou a Leila e já convido você a deixar aquele joinha nesse vídeo para que ele alcance o maior número de pessoas possível. Também me responde o seguinte: você sendo adventista do sétimo dia, você já passou ou passa no seu dia a dia por algum tipo de perseguição ou preconceito por conta da sua posição religiosa? Eu particularmente passo por isso diariamente, lendo os comentários nas minhas redes sociais, aqui no YouTube e também na rede vizinha. Se você ainda não nos visitou por lá, visita a nossa página, que é recente, mas já estamos postando bastante coisinha por lá e eu tenho certeza que você vai gostar. @LeilaVeríssimoSobral. Ali você me encontra, ok? Agora, bora pro vídeo de hoje que tá muito bom. O pastor da Igreja Batista Redenção, o Marcos Granconato, muito conhecido no meio cristão, ele fez questão de usar boa parte do culto lá na sua igreja para atacar os adventistas do sétimo dia, para as suas centenas de ovelhas ali. E ele fez questão de pegar esses ataques e publicar nas suas redes sociais. O pastor Marcos, ele num tom assim muito acalorado e agressivo, com até um tom de deboche, ele lança sobre o povo adventista sérias acusações e xingamentos. Dentre eles, o pastor diz que os adventistas são falsos, mentirosos, preconceituosos, e ele nos acusa de termos uma espécie de manual para enredar, para atrair as pessoas de outras religiões, que nós temos um manual, nós somos instruídos a enredar, enganar as pessoas de outras denominações para trazê-las para a nossa igreja. Ele também diz que nós não somos cristãos, nem tampouco evangélicos. As acusações desse pastor levantaram bastantes questionamentos, inclusive porque um pastor tão renomado, tão conhecido, usaria boa parte do seu tempo para adorar a Deus, atacando um povo que, segundo ele, é tão insignificante. De uma coisa eu tenho certeza absoluta: quanto mais a Igreja Adventista do sétimo dia é perseguida, mas eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo. Nós estamos de acordo com o querer e a vontade de Deus. E é por isso que esse mundo está tão revoltado com essa igreja. Nesse discurso aí de ódio, ele afirma que nós somos uma seita porque pregamos um evangelho estranho e que os nossos ensinos em nada têm a ver com a Bíblia Sagrada. Esse pastor não fez o dever de casa em relação à Igreja Adventista do sétimo dia e demonstrou ter pouco conhecimento sobre a nossa denominação. Inclusive, ele disse até que nós fazemos acepção de pessoas, que para nós as únicas pessoas salvas são as pessoas que no momento estão guardando o sétimo dia, o sábado, e que as demais estão todas perdidas. Ele afirma que nós fazemos sim acepção de pessoas e que nós pregamos isso. O que ele esquece é que a posição da Igreja Adventista do sétimo dia não é essa. E se ele tivesse estudado um pouco sobre nossas doutrinas e crenças, jamais ele teria soltado essas heresias, essas mentiras em relação à nossa igreja. E talvez pode até se levantar alguém e dizer que teve contato com algum adventista, no qual falou para ele que apenas os que guardam o sábado estão salvos. Saiba que essa é uma posição isolada desse membro ou frequentador da Igreja Adventista do sétimo dia. Mas você não pode pegar uma opinião isolada e trazer ela como generalizada para a igreja inteira, porque essa não é a posição da Igreja Adventista. Uma outra prova que ele não conhece a nossa igreja é chamá-la de seita. Como ele pode chamar de seita
Uma igreja que exalta o nome de Cristo em todos os seus ensinos, que coloca Ele como nosso único Senhor e Salvador? Como Ele pode chamar de seita um povo que crê no nascimento de Cristo aqui nessa terra como um homem? Uma igreja que crê na sua divindade. Cremos na sua morte, na sua ressurreição, na sua volta. Cremos que só Ele pode nos dar a salvação. Cremos no batismo por imersão. Cremos no seu sacrifício na cruz do Calvário e temos a Bíblia Sagrada como nossa única regra de fé e prática. Por esse e tantos outros motivos, nós não podemos jamais sermos chamados de seita. O pastor Marcos trata o povo adventista como se fosse um povo leproso e ele adverte que as suas ovelhas devem ignorar os adventistas e desprezá-los. Conselho e observações muito contraditórias vindo de um pastor que a sua função é alcançar vidas e levá-las a Cristo. Com essa posição, o pastor ele levantou muitos questionamentos e pessoas se levantaram para defender os adventistas, tanto pessoas da igreja, da própria igreja, como também pessoas que não são da igreja adventista do sétimo dia, mas conhecem a nossa denominação e têm até estudos bíblicos conosco. Pessoas se levantaram para questionar aquele posicionamento daquele pastor. E o questionamento também foi a respeito do tempo, do grande tempo que ele usa para atacar os adventistas. Porque em muitos vídeos nas suas redes sociais, ele está atacando o povo adventista do sétimo dia. O maior medo desse pastor e tantos outros é evitar que suas ovelhas se aproximem do povo adventista do sétimo dia e descubram a verdade. Sabe por quê? Porque isso esvaziaria os cofres das suas igrejas. Porque a partir do momento que descobrimos a verdade, o nosso intuito é buscar uma igreja que pregue o que realmente a Bíblia diz. E Deus é tão maravilhoso que Ele fez essas pessoas se levantarem para questionar o posicionamento desse pastor, tanto por comentários como também por vídeos. E a gente vê que a posição até dos que atacam a igreja adventista do sétimo dia reconheceram alguns erros na fala do pastor Marcos. E isso é uma prova de que Deus não deixa o seu povo sem resposta. Deus não deixa o povo perecer em meio a tantas mentiras. Ele sempre levanta alguém para questionar as mentiras direcionadas ao seu povo. E uma coisa eu tenho a dizer para esse pastor. Pastor, toma vergonha, pastor. Vai estudar mais sobre a igreja adventista do sétimo dia antes de abrir a boca contra ela. Cuidado, porque quem mexe com o povo de Deus, mexe com o próprio Deus. Eu tenho certeza que esse vídeo não chegou até você por acaso. Deus quer alcançar vidas através da sua vida. Por isso, compartilhe esse conteúdo para que muitas pessoas se sintam instigadas a conhecer mais essa igreja que é tão perseguida, que é tão acusada pelas pessoas aí afora. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, que Deus abençoe teu ministério, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.